Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu espero que essa mensagem te encontre bem, assim como também a toda a sua família. Mais uma vez eu quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Aquilo que Deus colocou no meu coração durante a semana, eu quero transmitir a você. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o evangelista Lucas. O irmão Lucas, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 24, 10 versículos, que traz como título a parábola da grande ceia. Existe uma concordância entre essa passagem e o evangelho de Mateus 22, 1 a 14, né? Mas depois vamos tratar sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: E, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? O título dessa semana é Ainda há lugar. Que Deus possa falar ao seu coração através da sua bendita e gloriosa palavra. Bom, vamos primeiro contextualizar aquilo que está sendo falado aqui. Estamos no 3º ano do ministério de Jesus, portanto, o ano da oposição, sendo que o 1º ano é o ano do anonimato, o 2º ano, o ano da popularidade, e o 3º ano, o ano da oposição. Então as pessoas já estão contra Jesus e aquilo que ele faz. E Jesus é convidado para ir comer pão na casa de um fariseu, nos diz o início desse capítulo 14 de Lucas. E para lá ele vai. A Bíblia diz que é um sábado. E neste dia, nesta ocasião, Jesus cura um hidrópico. O que é um hidrópico? O hidrópico é uma pessoa que tem um sério problema nas articulações. Eu não sei bem ao certo como seria essa doença hoje. Fato é que Jesus cura esse homem instantaneamente. E os homens estão lá para observar Jesus, diz a palavra. Na verdade, eles não convidaram Jesus porque eles amavam Jesus ou porque ele era querido, não. Eles convidaram Jesus para o testar, para o provar, para observar e ver se ele não caía em alguma palavra ou atitude errada. Então, na verdade, isso é uma armadilha, uma cilada para Jesus. É interessante notar que nós talvez nunca iríamos se soubéssemos que seria uma armadilha. Eu me lembro de uma vez que um amigo meu, de uma seita, me convidou para ir num shopping onde ele estaria com outras pessoas desta mesma seita e queriam conversar comigo. Eu até tentei chamar outras pessoas para ir comigo e ninguém pôde ir. E aí eu não fui, porque eu imaginei que seria uma armadilha para tentar me dissuadir
da instituição da qual eu pertenço. Eu ainda não tinha o conhecimento que tenho hoje e por isso não fui. E ouvi um monte. Quando depois ele me ligando, ele jogou um monte de coisas na minha cara dizendo que eu tinha prometido ir e não fui. Mas Jesus não é como eu. Jesus foi, porque Jesus tinha as palavras do seu Pai na sua boca. E Jesus estava preparado para responder a cada um ali adequadamente. Depois da cura do hidrópico, Jesus ele começa a fazer um discurso, um pequeno discurso sobre humildade, coisa que aqueles fariseus que estavam reunidos naquela casa não tinham. E Jesus termina o seu discurso dizendo que haveria uma recompensa para quem fizesse o bem na ressurreição dos justos, ou seja, na vida eterna, dentro da escatologia judaica, sendo que a escatologia do Novo Testamento ainda estava sendo formada. Nesse momento, um dos convidados, talvez, quem sabe, um dos fariseus, gritou, clamou no meio de todos: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. A primeiro momento parece ser uma frase 100% sadia, mas o que aquele homem quis dizer com isso foi mais ou menos o seguinte: viva nós, viva eu, porque um dia eu vou sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele se sentia orgulhoso de ser semente de Abraão. Ele queria dizer que se sentia orgulhoso de ser um judeu convicto, um judeu legítimo. Bom, esse homem, ele precisava escutar uma verdade. A verdade que esse homem precisava escutar nos dias de hoje seria mais ou menos assim: quem foi que disse que você vai estar lá? Mas Jesus, como é mais educado do que eu, Jesus ele responde a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Sem ofender o seu ouvinte, Jesus então resolve contar uma história para ele, para ver se a carapuça servia. E Jesus então conta a parábola da grande ceia. E ele começa dizendo que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Um certo homem parou, convidou muitas pessoas. E muitas pessoas foram convidadas. Quando a Bíblia fala muitas, é porque são muitas mesmo. E ele convidou um número grande de pessoas e fez as contas daquilo que ele iria gastar na ceia. A passagem paralela em Mateus diz que o homem fazia as bodas do seu filho. Alguns teólogos dizem que essa passagem, a passagem de Mateus, foram faladas e feitas em momentos diferentes do ministério de Jesus, o que eu tendo a concordar. Não diz respeito à mesma hora e local. Parece que lá o objetivo e os ouvintes são outros do que aquilo que nós lemos aqui. Mas vamos ficar só em Lucas. Então aquele homem fez conta de quantos bois ele teria que matar, quantas ovelhas, quantos pães ele teria que assar, se teria salada, se teria picanha, se teria quantos litros de vinho. Ele fez as contas de tudo e preparou um grande banquete. Deixa eu te contar uma coisa como era feito no Oriente essa época. Um convite dessa forma, dessa natureza. Ele era um convite feito em duas etapas. A primeira etapa era feito um convite a longo prazo. E foi isso que esse homem fez. Ele foi a cada um dos seus convidados, na sua grande lista que ele tinha nas mãos. E em cada um ele perguntou: vou fazer uma ceia e você está convidado. Você, por favor, eu gostaria que você confirmasse a sua presença. E um após outro confirmou a sua presença na festa. Todos eles confirmaram. Todos eles disseram sim ao convite do homem. O convite foi feito a longo prazo.
Se nós formos analisar, foi isso que Deus fez em relação a Israel. Foi assim que ele fez, usando os seus líderes, usando os seus profetas, usando os seus juízes, usando os seus reis, para convidar a todos para um banquete, para uma festa. E aqueles judeus, aqueles primeiros judeus, aceitaram o convite, aceitaram a oferta e disseram: pode confirmar a minha presença, estarei lá com certeza. Mas no Oriente, primeiro era feito um convite a longo prazo, e depois, quando chegava o grande dia, o Senhor mandava um servo para confirmar a presença de todos. Então o servo ia de casa em casa, com a lista na mão, e dizia: olha, a festa é hoje, já está tudo preparado, o cordeiro está assado, a picanha está na brasa, o vinho está no ponto, o pão está assado. Eu gostaria que você pudesse novamente confirmar a sua presença. E aí, qual não é a tragédia, o escândalo? Quando Jesus contou esta parábola, com certeza isso soou como escandaloso para aqueles fariseus, que eles começaram a excusar-se. O que é excusar? Excusar é arrumar uma desculpa, uma justificativa para não estar presente, para não ir à festa. E foi isso que aqueles homens fizeram. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Note, quem compra um campo, ele não compra de olhos fechados, ele tem que ver primeiro. Então, antes dele fechar o negócio, ele deve ter visto o campo. Então, esse homem está dizendo que ele precisa ver de novo alguma coisa que ele já viu. Então, essa desculpa é uma desculpa esfarrapada, é uma desculpa que não cola. Ele está usando de uma desculpa vil para poder não ir à festa em que ele já tinha confirmado a sua presença antes. O segundo disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Olha, nessa época, quem tinha dinheiro para comprar 5 juntas de boi, com certeza deveria ter um servo, um escravo, que pudesse experimentar os bois antes. E muito provavelmente, antes de comprar, ele já havia experimentado esses bois. Ninguém compraria um boi sem antes o experimentar para o trabalho. Então este homem está usando uma desculpa fútil para não ir à festa em que ele foi convidado, em que ele disse que iria. E o terceiro disse: casei e portanto não posso ir. Assim, simples e grosso. Esse talvez seja a pior das desculpas. Um homem que casava naquela sociedade, ele tinha o direito de não ir para a guerra, mas ele não tinha o direito de faltar a um compromisso social em que ele havia antes dado a sua palavra que iria. E ainda digo mais, ele poderia levar a sua esposa para a festa, sem problema algum. Então, dessas desculpas, essa talvez foi a que soou mais grave no ouvido daqueles fariseus. Esses homens, eles representam a sociedade de Jesus na época. O dia chegou, a festa estava pronta, o reino de Deus estava inaugurado, mas os convidados não eram dignos. E aquele servo volta ao seu senhor e lhe transmite a notícia: nenhum daqueles convidados iria ir à festa. Nenhum deles. E a Bíblia diz que aquele senhor fica indignado, fica zangado. Não é para menos, porque está tudo pronto. Olha a quantidade de comida que irá se estragar. Olha a quantidade de vinho que está disponível, que não haverá agora quem beba. A festa está preparada, as mesas adornadas,
tudo está pronto. E aquele senhor, aquele pai de família, ele toma uma decisão. Indignado, ele diz ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Quem são esses? Esses são os doentes da época de Jesus. Esses são as pessoas a quem Jesus se dirigia, já que a nata não quis, já que a elite não quis, já que aqueles que estavam na lista não quiseram. Agora Jesus se volta para os doentes, se volta para os aleijados, aqueles que não conseguem andar com as próprias pernas, se volta para os pobres, aqueles que não têm recursos financeiros ou não têm muitos recursos financeiros, se volta para os mancos, para aqueles que claudicam no caminho, mancando uma hora para cá, outra hora para lá, e se voltam para os cegos. Cegos é aqueles que não sabem por onde andar, que não conhecem o caminho. E aquele servo sai à busca daquelas pessoas, e ele começa a levar aquelas pessoas para a festa, e depois ele chega ao Senhor e diz: feito está como mandastes, e ainda há lugar. Aqui nós chegamos no cerne desta mensagem. Ainda há lugar. E aquele Senhor manda que o seu servo saia pelos caminhos e valados, pelos becos e vielas, a forçar as pessoas a entrar para que a casa se encha. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os gentios. Essas pessoas sou eu e você. Somos nós. Somos as pessoas sem recursos. Somos as pessoas que não temos nem mesmo uma casa, uma morada, que somos achados na rua, sem endereço, sem perspectiva alguma de vida. Esses somos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz força-os entrar, não é por força e por violência, não é isso que diz o texto grego, mas é persuadir a entrar, convencer a entrar. Por que é preciso persuasão? Por que é preciso convencimento? Porque essas pessoas, que somos nós, não perca isso de vista, estamos tão abaixo da sociedade que nós não nos achamos dignos de entrar na festa. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para mim, eu não tenho traje suficiente. Olha para mim, eu estou fedendo. Eu não posso entrar numa festa tão chique. Olha para mim, eu estou sujo. Eu não posso entrar nesta festa. Olhe para mim, eu não tenho nem onde morar. Eu não tenho como retribuir este favor. É a esses que o Senhor manda. Traz eles e encha a minha casa. Bendito seja o nome do Senhor. E assim fomos entrando, mesmo sem merecer, mesmo sem a roupa adequada, mesmo sem o perfume adequado, mesmo sem o sapato adequado, mesmo sem o penteado adequado, nós fomos entrando e começamos a nos deslumbrar daquilo que nós temos visto do reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim nós nos tornamos filhos de Deus, participantes do seu reino e participantes também do seu banquete. Glorificado seja o nome do Senhor. Assim, nós passamos a fazer parte da família de Deus, porque o banquete diz respeito à festa e não funeral. O banquete diz respeito a uma reunião familiar e não algo isolado. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora fazemos parte da família de Deus e a casa de Deus se enche. E eu quero dizer a você que ela ainda não está cheia. É preciso que nós continuemos a convidar e a dizer: ainda há lugar.
Ainda há lugar para você. Ainda há lugar se você quiser. Ainda há lugar mesmo que você não tenha a roupa certa, a fala certa, o nascimento certo, a cidade certa. Se você não tem o sapato certo, o jeito certo de falar, se você tem o passado todo errado, não importa, ainda há lugar para você. Ainda há lugar. Deus te quer. O Senhor te quer na sua festa. Ele te convidou, porque os convidados não eram dignos. Portanto, os indignos tomaram posse. Os indignos entraram para a festa. E mesmo eu e você, sendo indignos, nós fomos convidados para um grande banquete espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda há lugar. Ainda há lugar para você. E é por isso que nós precisamos continuar anunciando. Ainda há lugar. Ainda há lugar para quem quer. Ainda há lugar independente de onde você esteja. Sem endereço, sem rumo, manco, aleijado, cego, pobre. Não importa, ainda há lugar para você. Glória a Deus. Deus te chama hoje. Ainda há lugar. E se você faz parte dessa festa, levante a mão para o céu e glorifique a Deus. Porque você não é merecedor, assim como eu não sou. Mas os convidados não eram dignos. E por isso, nós tomamos parte nesta grande festa. Eu não sei se você sabe, mas um dos grandes pregadores da história, chamado Dwight Lyman Moody, ele pregou um sermão em 20 de novembro de 1822. Há muitos anos atrás. 1899. Desculpe. Foi o último sermão da vida dele. Moody tinha um grande amor pelas almas. Grande amor. Há mais ou menos 122 anos atrás. Ele já alquebrado pela doença. Ele pregou o último sermão da sua vida. E o título desse sermão foi sobre as desculpas. E ainda há lugar. Moody tinha uma grande paixão pelas vidas. Diz a história que ele tinha que pregar o evangelho pelo menos para uma pessoa por dia, no mínimo. Ele tinha que ganhar pelo menos uma vida por dia para Jesus. E diz a história que ele ganhou mais de 500 mil pessoas para Jesus. E nesse último sermão, está registrado que pregou justamente nesta mensagem. 50 pessoas foram à frente. E Moody, depois de pregar, foi levado para casa e foi ficando pior, e no outro dia ele faleceu. Mas ele faleceu gritando a todos os pulmões: ainda há lugar. E eu quero sempre pregar que ainda há lugar para você. Existe uma música que eu gosto muito, de uma banda de antigamente, lá da década de 90, de 1990 para ser mais exato. Essa banda chama-se Banda Vrarros, com V de vaca. E tem uma música deles, um hino que eu gosto muito. O hino chama Festa. E a letra do hino diz o seguinte: fui convidado para uma festa que não será neste mundo. E agora tudo ficou fácil para entrar quem quiser. A festa é franca, vem, vista o seu melhor sorriso, porque você também vai festejar. É para esta festa que eu te convido. Eu fui convidado e entrei. Que você possa entrar por ela também e regozijar na presença do Senhor. E eu quero deixar você com essa música no final. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fui convidado para uma festa que não será nesse mundo. E agora tudo ficou fácil para entrar quem quiser. A entrada é franca, vem, vistam
sorriso, pois você também vai festejar. Fui convidado pra uma festa que não será nesse mundo. Eu fui convidado pra uma festa que não será nesse mundo. E agora tudo ficou fácil para entrar. Quem quiser, a entrada é franca, vem. Vista o seu melhor sorriso, pois você também vai festejar. You